eu tenho percebido que não adianta só você saber o direito material. Não adianta só você saber os cálculos. Não adianta só você saber o direito processual. Você precisa saber como que isso está sendo aplicado. Porque tem um monte de gente que sabe direito material, eu tenho contato com muitos advogados que sabem direito material, mas na hora de chegar na parte, Edilson, e aí, na parte de realmente como que funciona esse negócio, a pessoa embanana. Eu conheço pessoas que sabem direito processual, sabem tudo sobre direito processual, você pergunta os detalhes, a pessoa consegue mostrar para você os detalhes, assim, coisas impressionantes. Mas aí na hora que você chega, tá aí aplicado para o direito bancário, a pessoa fala, mas aí eu não sei. Eu sei, e aí, às vezes, a pessoa sabe os detalhes do processo civil, sabe como funciona, né, todo o direito civil em si, mas tem uma especialidade aqui, que é perícia, que é direito bancário. E aí, consequentemente, para o direito bancário tem algumas coisas que funcionam diferente. Aí diz, eu sei direito do consumidor. Pois é, mas não resolve também, porque não é só direito do consumidor que vai entrar aí. Então, nós estamos aí num nicho, uma coisa, um lugar bem apertadinho, né, que é direito bancário, e dentro do direito bancário a gente está atuando com perícia bancária, a parte técnica da perícia bancária, tá? Então, não é apenas saber o direito material, o direito processual, você tem que saber como que está sendo aplicado. O que eu quero mostrar para você aqui hoje não é atalho. Você sabe que o tempo todo a gente fala que não tem atalho, que você vai ter que construir a sua carreira, que você vai ter que sedimentar esse conhecimento, você tem que estudar todo dia. É claro que a janela de aprendizado é pequena. Por quê? Porque se eu estiver falando de contrato de revisional de financiamento de veículo, olha, é uma janela pequena. Em 6 meses você consegue aprender. Edilson, mas tem coisas aí que o cara vai demorar 10 anos. A maior parte dos assuntos, para você se tornar especializado, vai demorar 10 anos na coisa. Agora, em 6 meses, você vai conseguir ter um bom conhecimento sobre um determinado assunto dentro da área da perícia bancária. Edilson, eu vou virar o peru na perícia bancária em 6 meses? Não, você vai aprender muito. O problema é que tem gente que sonha em aprender tudo no final de semana. No final de semana, não dá. Mesmo você maratonando os conteúdos, não dá para sedimentar todos os conhecimentos no final de semana. Que está num curso de 3 horas, de 4 horas, por aí. Agora, se você tem contato constante com o assunto, fica muito mais fácil você aprender. Então, você já deve ter visto, e por vários momentos eu falo sobre isso, eu falo o seguinte, olha, não tem atalho, não existe atalho e nem caminho fácil. Não tem nem atalho, nem caminho fácil. O problema é o seguinte, olha, existe um jeito de você verificar como que está sendo aplicado. E aí é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você como que eu vou acelerar o seu conhecimento sobre perícia bancária. Tá? Então, o que eu quero é, com essas aulas sobre o sistema de repetitivos do STJ, acelerar o seu conhecimento sobre perícia bancária. Edilson, depois dessas aulas eu vou sair o peru do negócio? Não, mas você vai ver que você vai conseguir acelerar em muito o seu entendimento sobre como funciona todo o processo da perícia bancária. Para você se tornar um perito bancário, para você se tornar um perito na área bancária, você precisa de quê? Você precisa de conhecer o direito material. Então, direito material é o quê? A lei, né? A lei material, a lei que define lá os direitos. Código Civil, Lei 10.931, 4.4595, a lei do SFH, a lei do SFN, a lei do SFI. Isso é direito material. Isso é a legislação material. Você precisa conhecer de direito processual, e eu falo para vocês sempre, né, quando eu estou tratando da atuação do perito judicial ou do assistente técnico judicial, eu sempre trago o direito processual, mostrando para você, ó, você tem que saber os detalhes. Por quê? Porque o cara vai jogar uma caixa de banana para você, você tem que saber escapar. Então você precisa saber o direito material, precisa saber o direito processual e você precisa saber os cálculos também. Então não é só o cálculo. Edilson, eu fiz um curso de administração. Lá no curso de administração eu fiz uma disciplina de matemática financeira. Então eu sei tudo sobre os cálculos. Eu era o melhor aluno da turma. Pois é, muito bom você ser o melhor aluno da turma, parabéns para você. Mas só saber os cálculos não resolve nada, tá? Edilson, eu fiz um curso no final de semana, o cara me contou ali todos os detalhes do direito processual, agora eu sou fera de direito processual. Pois é, só o direito processual não resolve para você. Edilson, eu leio muito a lei. Eu comprei um livro do direito civil comentado, eu peguei um livro do Código de Processo Civil comentado, eu peguei um livro lá que ensina sobre
a própria Lei 10.931, né, que estuda sobre lá a sede de crédito bancário, sede de crédito industrial, eu li um livro só sobre aquilo, eu conheço muito sobre direito material. Pois é, só isso não vai resolver também. Você precisa dominar as três coisas, direito material, direito processual e a parte de cálculos. Edilson, se eu tiver dificuldade em uma dessas, o que vai acontecer? Você vai ser um profissional incompleto. E aí, consequentemente, o que a gente faz para estudar essas três coisas ao mesmo tempo? Ah, Edilson, eu vou ler então todo o Código Civil, eu vou ler todo o Código de Processo Civil, eu vou ler toda a legislação sobre a relação bancária que existe entre as pessoas e vou ser o fera em matemática financeira. Muito bom, você vai demorar uns 10 anos para você conseguir, é esse o caminho mesmo, 10 anos para você ser o especializado. Ah, mas você não falou que vai acelerar esse meu conhecimento? Vou acelerar, mas não quer dizer que você vai aprender da noite para o dia. Tem que estudar e praticar todo dia. Por isso que a gente tem a comunidade. Comunidade é isso. Eu tenho que ter aula toda semana. Por que toda aula toda semana? Porque a gente não faz só, igual muita gente aí, a gente não faz só um curso. E aí a pessoa vai lá e assiste aquele curso e vê tudo. Porque não adianta. Todo dia muda. Todo dia aparece uma coisa nova. Todo dia sai um julgado novo. Consequentemente, você tem que aprender algo todo dia. Então, para você ser o especializado na perícia bancária, você precisa conseguir conciliar essas três coisas. Você precisa conseguir conciliar o direito material, o direito processual e a parte de cálculos também. Só os cálculos não resolvem nada. Você deve ter visto um monte de colega seu que sabe a parte de cálculos e, consequentemente, o cara não consegue atuar como perito, ou se embanana todo, ou vive perdendo prazo, vive tomando impugnação. Por quê? Simplesmente porque não sabe a parte material e processual e vive, né, um milhão de dúvidas aí, porque fica perdido, igual o biruta de aeroporto. Você deve ter visto, né? O vento vai para cá, ele vai aqui, ele vai para lá. Agora não, eu quero te mostrar um jeito de você aprender isso mais rápido. É da noite para o dia? Não, mas é mais rápido. Mas antes de, propriamente, eu te mostrar esse caminho, né, eu quero te falar primeiro sobre o que é perícia bancária. Eu falei que quando as pessoas perguntarem, Edilson, qual aula que eu devo assistir primeiro? Eu vou indicar essa aula. Então, vamos retomar algumas coisas sobre a perícia bancária. Primeiro, né, vamos lá naquele nosso básico, que é perícia bancária. Se eu tento definir o que é perícia bancária, eu vou simplesmente falar para você que é um nicho, não é nicho, não, tá? É um nicho dentro da perícia financeira. E aí, por que dentro da perícia financeira? Porque na perícia financeira eu vou colocar qualquer atividade pericial que tenha por objeto finanças, né? Relação de dinheiro. Aqui não, dentro da perícia bancária, eu já recorto um pedaço e falo o seguinte, olha, eu só quero trabalhar com situações, então tem muita gente que confunde, fala, Edilson, eu quero que você fale sobre determinado assunto. Eu falo, isso não é perícia bancária. Pode até ser perícia financeira, mas como o nosso combinado é aprender perícia bancária, por quê? Porque perícia bancária é olha o tanto de relações bancárias que acontece todo dia, consequentemente é um nichão, né? É um nichão dentro da perícia financeira. Então eu prefiro focar na perícia bancária para você entender tudo o que acontece na perícia bancária, porque aí você vai conseguir trabalhar na maior parte dos casos. Não quer dizer que às vezes eu ainda trato alguma coisa que não é exatamente bancário, mas o foco nosso aqui dentro da comunidade de perícia bancária é aprender perícia bancária. O próprio nome já conta pra gente, né? E o que seria essa atividade bancária? Então, a perícia bancária, ela vai trabalhar em situações que envolva, né? Então, o que a perícia bancária faz, ela envolve situações onde exista uma instituição financeira. Aí eu estou falando de banco, né? Propriamente banco. Se eu estou falando, é banco. E aí, na hora que você vai pensar um banco, uma instituição financeira, banco, ela pode exercer atividades bancárias e atividades não bancárias. Importante você saber desse negócio aqui, pessoal. Banana também, isso aqui tudo. Existem atividades bancárias e atividades não bancárias. Assim como existem instituições bancárias e não bancárias, dentro das instituições financeiras, existem, dentro das instituições bancárias, existem atividades bancárias em si e atividades que não são bancárias. E aí você precisa conseguir saber fazer essa diferenciação. Quando eu falo de atividades bancárias, eu estou falando daquela parte lá de captação de recursos e repasse de recursos. Captação e repasse de recursos, que é melhor assim. E repasse de recursos. Então,
Quando eu falo lá, existe um agente superavitário e esse agente superavitário vai pegar o dinheiro, vai colocar em um determinado banco e esse banco vai pegar esse dinheiro, vai prestar para outras pessoas e vai pagar uma parte para o agente superavitário e vai cobrar uma taxa de juros do agente deficitário. Eu estou falando da atividade bancária pura, atividade bancária, captação e repasse de recursos. Agora, mesmo um banco, ele tem outras atividades que são não bancárias. Quando eu falo, por exemplo, custódia de cheques, olha, custódia de cheques é uma atividade não bancária. Mesmo que ela esteja sendo feita por um banco, é uma atividade não bancária. Por quê? Porque você simplesmente falou para o banco, guarda esse cheque aí para mim. Ora, é uma atividade não bancária, entendeu? Por quê? Porque não tem a ver com captação e repasse de recursos. Existem outras, por exemplo, FIES. Quando eu falo de FIES, olha, Deus, FIES, se você pegar a legislação do FIES, e aí o pessoal sempre fala disso, vamos ensinar FIES. Eu tenho uma aula sobre FIES, tá lá no YouTube, também tá dentro da comunidade de perícia bancária, mostrando exatamente que FIES, ele não tem natureza bancária. Por quê? Porque é apenas uma conta contábil e o agente financeiro apenas repassa esse negócio. Daqui a pouco, mais lá na frente, eu vou falar de novo, retomar de novo o FIES, para fazer alguns marcos jurídicos com você, mas o importante é você saber o seguinte, ó, FIES é uma atividade não bancária, é uma atividade de apenas repasse. Ele pega um recurso do Ministério da Educação e repassa para o usuário, né, quem vai lá buscar o financiamento, né? Então, FIES é uma atividade não bancária. Outra coisa, o pessoal fala, Deus, mas e o PASEP? Eu quero falar sobre o PASEP. Olha, PASEP, a mesma coisa. O Banco do Brasil aí já tem julgado nesse sentido. O Banco do Brasil é mero agente administrador dos recursos do PASEP. Quem manda nos recursos do PASEP é o fundo gestor. Então, o que o Banco do Brasil faz não é uma atividade bancária. Ele está apenas custodiando aqueles valores do PASEP, tá? Então, não é uma atividade bancária. E tem outros aí, outros exemplos. É só para você entender que existem atividades bancárias, puramente bancárias, e atividades que são não bancárias. O que a gente vai focar é nessa parte de captação e repasse de recursos. E os outros assuntos a gente pode discutir? A gente pode discutir. Mas lembrando que não é o nosso foco discutir esses outros assuntos. E quem pode ser o perito bancário? Vai ficar bem claro, né? bem batido aqui. Quem pode ser o perito bancário? Você já sabe que para ser perito judicial, você tem que ser. O perito, ele precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Então, precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. Edilson, como assim? Como que eu descubro se eu sou legalmente habilitado? É fácil. Legalmente habilitado, você vai ver o seguinte, ó. Existe uma lei que criou a sua profissão. Uma lei que criou a sua profissão. Essa lei que criou a sua profissão, ela deu poderes ao seu Conselho de Fiscalização Profissional, vou trabalhar com as 3 profissões aqui que trabalham na perícia bancária. Deu poderes ao CRC, o Conselho Federal de Contabilidade, ao COFECON, Conselho Federal de Economia, ao CFA, Conselho Federal de Administração. Então, a lei que criou a profissão, ela deu poderes para que o Conselho ele definisse, dentre as diversas áreas de atuação, quais seriam do profissional de administração, quais seriam dos profissionais de contabilidade, quais seriam os profissionais de economia. Então, a lei deu esse poder para o próprio Conselho determinar o que ele pode fazer, desde que não ultrapasse os limites da lei. Mas ele pode regulamentar a profissão. É o próprio Conselho Federal que regulamenta a profissão. Então, precisa que o seu Conselho Profissional tenha colocado na regulamentação dele que a atividade que você está fazendo é uma atividade bancária, né, financeira, vai ser uma atividade que você pode fazer. Então, a lei que criou a profissão, ela deu poderes ao seu Conselho Federal de regulamentar a profissão. E aí, é o Conselho Federal que vai falar, olha, pode fazer ou não pode fazer. Edilson, se ele ultrapassar os limites dele, aí tem outros conselhos. Ele colocou uma coisa que outro profissional deveria fazer. Vamos supor que o Conselho Federal de Economia decida o seguinte, olha, a partir de hoje, os profissionais economistas poderão fazer cirurgia de vesícula.
Aí, o que acontece? Os profissionais de economia agora estão sendo legalmente habilitados. Aí o Conselho de Medicina fala, peraí. Mas a lei que criou a profissão de economista, ela não falou que vocês poderiam fazer cirurgia. Consequentemente, vocês não podem fazer cirurgia, vocês estão ultrapassando seu limite. Mas você entende que tem esse sistema de freios e contrapeso? Então, entenda que existe uma lei que criou a sua profissão, e ela deu poderes para o seu conselho de regulamentar a profissão. E, além desse poder, o que precisa? O seu Conselho Federal, ele precisa definir que você pode fazer. Então, para ser legalmente habilitado, precisa de uma lei que criou a profissão e deu poderes, e o Conselho Federal definir que você pode fazer. Entendeu? Que o profissional inscrito ali dentro pode fazer. Por isso que esses dias é uma regulamentação do CFA, falando sobre o administrador dentro da perícia judicial, e todo mundo ficou de olho em cima dela, exatamente por causa disso. Por quê? Porque quando o Conselho Federal define, olha, o administrador vai poder fazer esse serviço aqui, a partir daquele momento ele está legalmente habilitado. O que eu ensino para vocês é serem especializados, né? Especializados eu ensino para vocês aqui. Agora, legalmente habilitado, não. Aí legalmente habilitado, você precisa aprender em outro local, tá? Então, para ser perito, você precisa ser legalmente habilitado, especializado no objeto da perícia. Vou colocar aqui, ó, aqui você aprende ser especializado em perícia bancária. Então, aqui a gente vai aprender a ser especializado em perícia bancária, e para você ser legalmente, então, especializado, você aprende aqui conosco. Legalmente habilitado significa que você está registrado, está adimplente e autorizado legalmente pelo seu conselho profissional. Perfeito? Então, para você conseguir cumprir, você tem que cumprir com esses requisitos. Edilson, e quem que pode ser o perito bancário assim, em termos mais claros? Eu sei que administradores podem ser peritos bancários. Para ser administrador, tem que ser bacharel em administração, registrado e adimplente com o CRA. Tá? Então, o CFA define as regras, mas você se registra no CRA. Então, os administradores. Edilson, eu fiz o curso de administração e falo para todo mundo que eu sou administrador. Mentira. Se você não se registrou lá no CRA, você não é administrador coisa nenhuma. E se você estiver fazendo alguma atividade que seja do administrador, você está fazendo exercício irregular da sua profissão, tá? Então, para você ser administrador, você precisa ser bacharel em administração, você precisa estar registrado no CRA e você precisa estar adimplente com o CRA. Aí sim você vai poder ser perito bancário e fazer qualquer uma das outras atividades do administrador. O contador, quem que é o contador? Bacharel em ciências contábeis, registrado e adimplente com o CRC. Edilson, mas você não falou que passou na prova? Para ele registrar, ele tem que passar na prova se ele tiver formado a partir de 2012, acho que é 2012. Então, bacharel em ciências contábeis é o contador. Edilson, eu fiz o curso de ciências contábeis, mas eu não terminei. Eu sou contador? Não, nem bacharel você é. Edilson, eu terminei o curso, mas eu não fiz a prova. Eu sou contador? Não, nem você é bacharel, só bacharel. Edilson, eu fiz a prova e não quis me registrar. Eu fiz a prova lá, mas aí, como eu não quero ficar pagando anuidade, eu não quis me registrar. Eu sou contador? Não, você não é contador. Você é um bacharel. No dia que você for lá se registrar e estar adimplente, você vai estar em gozo de todas as prerrogativas para você atuar como perito bancário. E os economistas, que é bacharel em ciências econômicas, registrado e adimplente com o Corecon. Edilson, e aí? Pois é, isso aqui eu vejo muito, né? Professor universitário, eu vejo muito isso. O cara terminou o curso, aí ele vai lá e põe lá a hashtag contador. Não é, bicho. Só no dia que você se registrar, aí você vai ser contador. Agora sim, economista. Não, só no dia que você se registrar no Corecon, você vai ser economista, administrador. Só quando você não registrou, não é. E aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se você estiver fazendo, o cara fala, eu não vou registrar nada, não vou pagar nada, esse negócio de conselho, porque isso aí é só para encher dinheiro dos outros, só para encher dinheiro do conselho, o bolso do conselho de dinheiro, e gastar dinheiro à toa, beleza. Entenda o seguinte, exercício
irregular da profissão é uma contravenção penal. Ah, Edson, só contravenção, não vou ser preso nem nada. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar um borozão pra você na sua vida toda. E assim, eu sempre falo para os economistas, os administradores e os contadores tomarem mais cuidado do que outros profissionais. Por que tomar mais cuidado? Pensa comigo o seguinte, olha, existem muitas áreas de atuação que são correlatas ao administrador, ao contador e ao economista. Por isso, por exemplo, perícia bancária. É uma área que é correlata aos três profissionais, tá? Então, você pode ser perito bancário sendo administrador, sendo contador, sendo economista. Aí, vamos supor que você está atuando como perito bancário e, consequentemente, sem estar registrado lá no seu conselho profissional. Então, vou colocar o exemplo aqui, você é um administrador e está atuando como perito bancário sem estar registrado no seu conselho profissional. O que vai acontecer? A sua área pode ser exercida por um administrador, por um contador, por um economista. Ou seja, aquilo que está sendo feito ali pode ser fiscalizado pelo conselho de administração, pelo conselho de contábeis ou pelo conselho de economia. Aí você é um bacharel em administração, você não se registrou nem nada e está lá exercendo a atividade como perito bancário. Consequentemente, o que acontece? Bate lá na sua porta o Conselho Regional de Contabilidade. Você tem que dar ouvido para o que o Conselho Regional de Contabilidade fala? Tem, por quê? Porque é uma autarquia federal, né? Então você tem que dar ouvido para o que ele está falando. Aí ele vai lá e pergunta assim, o que você faz aí? Você vai, não, só faz uns cálculos aqui, normalzinho, tal. Você é registrado no Conselho de Contabilidade? Não. Então eu vou te multar. Se você for registrado no Conselho de Administração, você fala, ô contábeis, eu sou registrado no Conselho de Administração, você vai lá nos contadores para encher o saco deles. No meu, não, porque eu não tenho a ver com você, não tem a ver com sua vida, não. Agora, se você não for registrado em nenhum, você está exercendo irregular. Qual profissão? Ali na hora do contador. Por quê? Porque é o contador que está fiscalizando. Então, vai tomar uma multinha à toa. Se for o Conselho de Administração que te pegar, de boa. Por quê? Porque o Conselho de Administração vai chegar lá e vai falar para você o seguinte, você não está registrado, vem registrar. Ele te obriga a registrar, você registra e pronto, não tem multa nem nada. Se você for bacharel em economia, não estou registrado no Conselho de Economia, o que vai acontecer? O Conselho de Economia bateu lá na porta, ele vai falar, eu quero que você registre. Se você for bacharel em ciências contábeis, está atuando lá, o Conselho de Contabilidade bateu lá, ele vai falar, opa, vem cá, e vem cá que você está exercendo irregularmente, eu vou te multar, ou você vem e se inscreve. Aí você vai, não, vamos inscrever, tá, você corre lá e se inscreve. Agora, se for o conselho de outra profissão, mas você está enrolado. Então toma cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes você vai pagar uma multa, vai responder uma contravenção, tem que responder do mesmo jeito, é contravenção, mas tem que responder, e, consequentemente, você ainda vai ter que se registrar no outro conselho ainda. Então fica atento a isso para não continuar, né? Não continuar o exercício irregular da profissão. Beleza? Então, eu sei que economistas, contadores e administradores podem fazer perícia bancária. E eu sou o engenheiro. Engenheiros. Eu procurei lá na legislação dos engenheiros e não achei essa regulamentação de que o engenheiro poderia fazer perícia na área bancária. Se eu não encontrei isso lá, e você precisa ser legalmente habilitado, eu não acredito que você seja legalmente habilitado para fazer esse trabalho. Aí disse, mas acho que eu sou. Tá bom, você acha que você é? Vai lá. Mas no dia que você tomar uma multinha, não me reclama. Não fala nada comigo, porque eu acho que não é. Tá bom? Tem tanta coisa para o engenheiro fazer. Tanta coisa. Engenheiro civil. Tanta coisa para o engenheiro civil fazer na área de perícia também, que não precisa envolver cálculos financeiros. É muita coisa. Edilson, tem um monte de coisa na área de engenharia ambiental, um monte de coisa na área de engenharia agronômica, um monte de coisa na área de um monte de área. Então, não fica inventando de enfiar o nariz na área do outro, tá bom? Edilson, e o advogado? Eu sou advogado também. E eu não achei na legislação do advogado que permita que ele faça perícia bancária. Edilson, como assim? O advogado, na legislação do advogado, não tem nada autorizando que o advogado faça perícia bancária. Da mesma forma, lembra que eu falei que tem que ser legalmente habilitado? E para ser legalmente habilitado, o Conselho Federal tem que definir que você pode fazer. Consequentemente, eu não encontrei nada na legislação do advogado autorizando. E vamos ser bem sinceros aqui nessa nossa conversa. Se eu estou falando que o perito é um profissional que vai auxiliar o juiz em alguma coisa que o juiz não conhece, algum conceito técnico, conhecimento técnico que o juiz não sabe, o juiz dificilmente contratará um advogado. Por que o juiz dificilmente contratará um advogado? Porque o advogado ele tem que ser especializado em leis.
O juiz também tem que ser especializado em leis. Se o juiz não for especializado em leis, talvez ele não, né? Você já entendeu a história. Então, eu acredito que, assim como acontece com o engenheiro, o advogado não é um profissional legalmente habilitado para atuar em perícia bancária. Ah, Edilson, mas eu quero fazer. Vai lá e faz. Não sou eu que vou te fiscalizar, consequentemente, você vai lá e faz. Agora, saiba que eu não encontrei fundamento legal para que o advogado faça isso. Outros profissionais. Ah, Edilson, eu fiz o curso de gestão financeira. Posso atuar como perito judicial? Não achei fundamentação legal também. Então, não sei. Aí eu não sei. Aí você que fez o curso de gestão financeira, certamente lá no seu curso eles ensinaram o fundamento da sua atuação, ensinaram a legislação que autorizava ter o curso de gestão financeira. Consequentemente, o que você vai fazer? Você vai procurar lá. Aí, Edilson, não lembro. Foi lá e procura a coordenação do seu curso, ela deve saber se você pode ou não. Eu não achei ser legalmente habilitado. Algumas pessoas me falaram o seguinte, isso eu também não fui conferir na legislação do administrador. Falaram que o próprio CFA, colocou no bojo dos profissionais que podem ser inscritos no CFA, o pessoal que faz o curso de tecnólogo em gestão financeira. Eu não encontrei essa regulamentação e tem que verificar se nessa regulamentação ele deu os mesmos direitos do profissional administrador para quem faz gestão financeira. Então tem que ver se o CFA deu os mesmos poderes para quem faz gestão financeira de atuar nas mesmas áreas de quem fez o curso de administração. Se sim, aí vai se aplicar as regras lá do profissional de administração. Se não, ele é só um profissional que pode ser registrado no Conselho Federal de Administração. E quem faz gestão comercial? Ora, quem faz gestão comercial, também não sei. Fica a mesma coisa de quem faz gestão financeira. Edilson, quem faz gestão em RH? Piorou, também não sei. Então, vocês já entenderam que eu encontrei na legislação para administradores, contadores e economistas. Os demais eu não sei. Aí é você que vai buscar se você pode ou se você não pode fazer de acordo com a legislação, tá bom? De acordo com a legislação que rege a sua profissão, tá bom? Então, é isso. E aí, o que você está achando desse material legal, né? Esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Na Comunidade de Perícia Bancária, nós temos aulas todas as segundas-feiras, já temos mais de 60 aulas disponíveis para você assistir e aprender mais sobre perícia bancária também. Toda segunda-feira temos uma aula ao vivo, ela vai ficar disponível apenas para os alunos, o que você está tendo acesso é um pedaço dessa aula que é disponibilizado toda semana. Espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja se identificando com essa área e, consequentemente, eu vou deixar você assistir mais um pedaço dessa aula também. Vamos lá, quem são as instituições financeiras? As instituições financeiras, elas estão lá na Lei 4595. Quando você pega a Lei 4595, eu vou trazer aqui, claro que eu vou copiar, não vou digitar tudo que está na legislação, né? Não teria nem sentido. E o que essa legislação fala? Ela traz para mim quem são as instituições financeiras, e aí ela está me falando o seguinte, olha, as instituições financeiras, artigo 17 da 4595, o que ela fala lá? As instituições financeiras consideram-se instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor. Então, para os efeitos da Lei 4595, as instituições financeiras são pessoas jurídicas públicas ou privadas que têm como atividade principal a acessória, coleta, intermediação, aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Entenda o seguinte, olha, instituição financeira vai fazer exatamente isso daqui, tá? Atividade principal, acessória, coleta, intermediação, aplicação de recursos financeiros. Foi o que eu falei lá em cima para você, atividades bancárias, atividades não bancárias. Então tá aqui o artigo 17 da 4595/64, é o que determina isso daí. Aí o parágrafo único do próprio artigo, ele fala o seguinte, ó, para efeitos dessa lei, da legislação em vigor,
vão ser equiparadas às instituições financeiras as pessoas físicas, mas não é porque a pessoa física virou instituição financeira, não, tá? Ela vai ser equiparada só para os termos dessa lei, inclusive para as punições que a lei prevê. As pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades exercidas, referidas nesse artigo de forma permanente ou eventual. O artigo 18 da própria legislação, ela vem determinando o seguinte, que as instituições financeiras somente podem funcionar mediante prévia autorização do Banco Central ou por decreto do Poder Executivo, se forem estrangeiras. Mas o interessante é esse parágrafo primeiro do artigo 18, que tem um monte de gente que não conhece ou finge que não conhece, enfim. Tá aqui o parágrafo primeiro do artigo 18. O que fala esse parágrafo primeiro do artigo 18? Ele fala o seguinte, além dos estabelecimentos bancários oficiais, então, além dos estabelecimentos bancários, da sociedade de crédito, financiamento e investimento, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito, tá vendo aqui? Ele está falando que cooperativa de crédito também é uma instituição do Sistema Financeiro Nacional. Ou da seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam a essa lei as bolsas de valores, as companhias de seguro de capitalização, as companhias que façam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou em dinheiro, e assim por diante. Então, dá uma olhada no parágrafo primeiro, que às vezes o pessoal fala, Edilson, só vou... Parágrafo primeiro do artigo 18. Edilson, só lá o artigo 17 está falando quem são as instituições financeiras. Pero não mútil, tá? Eu tenho o artigo 18 aqui também trazendo quem são as instituições financeiras, e isso pode ajudar você na hora de fazer a caracterização de instituição financeira ou não. Essa semana mesmo eu estava em um processo em que a parte vem alegando que cooperativa de crédito não é instituição financeira, e aí eu tive que acostar o processo, vários julgados do STJ, demonstrando que cooperativa de crédito é sim instituição financeira, está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, as instituições financeiras são essas, tá? Instituições financeiras são essas pessoas aqui que têm como atividade principal acessória a coleta e a intermediação de recursos. Aí você fala assim, Edilson, beleza, isso eu já sabia, na verdade, eu já tinha uma ideia vaga, ou eu já sabia desse processo. O problema são as instituições de pagamento. Na verdade, antes de eu entrar nesse ponto aqui, eu quero mostrar para você como que você pesquisa, né? Aí vem a pergunta, né? Mas como eu pesquiso quem são as instituições financeiras? Como que eu pesquiso isso, né? Quem são as instituições financeiras? E aí, gente, o procedimento é muito simples. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem quem são as instituições financeiras. O link, inclusive já vou jogar o link aqui para você. No material PDF que você vai receber, vai ter aqui o link para você, inclusive para você pesquisar. Mas o procedimento é bastante simples. Quer ver? Deixa eu só colocar aqui para compartilhar uma janela aqui. Peraí. Deixa eu criar aqui uma nova janela para poder compartilhar com vocês. Então tá aqui. Tô aqui no Google, é bem tranquilo. Você só digitar assim, instituições financeiras Bacen. Opa, ficou Bacen, mas é Bacen. Instituições financeiras Bacen. Aí o que vai vir? Normalmente, se você digitar instituições financeiras Bacen, o primeiro link que vai aparecer para você vai ser esse daí, encontre uma instituição no Banco Central do Brasil. Tá vendo? bcb.gov.br, encontre instituição. Aí você clica aqui. E aí já vai aparecer uma página para você descobrir quem é a instituição financeira. E aí é importante você entender aqui quem são as instituições financeiras. Como você pode pesquisar? Você pode pesquisar por segmento, né? Banco comercial estrangeiro, banco cooperativo, banco de câmbio, desenvolvimento de investimento, banco múltiplo, Caixa Econômica Estadual, Federal. Todos eles, tá vendo? Você pode procurar por cada um deles. Então, por segmento, você vem aqui. Se eu falar, por exemplo, eu quero saber quem são os bancos comerciais. Os bancos comerciais, vem aqui em pesquisar, ele vai me trazer a lista de quem são os bancos comerciais. Quem são os bancos comerciais que estão devidamente registrados no Banco Central. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar pelo nome da instituição, eu posso colocar os 8 primeiros dígitos do CNPJ,
posso colocar qual estado que esse determinado agente está, qual município, e por aí vai. Ou, pelo nome aqui, só quero te mostrar uma coisa aqui que é bem, eu acho que é bem interessante, né? Por exemplo, você vai procurar lá, aí você fala, Edilson, eu quero fazer uma operação eu estou fazendo uma operação lá com o Mercado Pago. Mercado Pago é banco, entendeu? Mercado Pago é uma instituição financeira. Por que eu estou querendo te mostrar isso? Porque na hora de você pesquisar a factoring do tio, né? O meu tio tem uma factoring, é uma instituição financeira. O que pode essa pessoa fazer? O que outra pessoa pode fazer? O fulano eu vi aqui um cara que colocou dentro da conta de energia uma determinada cobrança. Então eu tenho lá uma empresa qualquer que colocou uma cobrança de capital de giro, de empréstimo pessoal dentro da conta corrente, da conta de energia. Você já deve ter visto, a gente discutiu isso lá dentro da comunidade de perícia bancária, e aí perto da sua casa deve ter um monte de gente que já está fazendo esse empréstimo, é um empréstimo dentro da conta de energia. Aí você fala, tá, mas essa empresa aqui, ela é ou não é instituição financeira? Ela é ou não é integrante do Sistema Financeiro Nacional? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, aquela PicPay. Acho que é assim que escreve. PicPay. PicPay Serviços. Aí você fala assim, Edilson, então eu entrei no site do Banco Central, pesquisei por essa PicPay. Se eu pesquisei pela PicPay, entrei, que está aqui, PicPay Serviços, eu clico nela, consequente está aqui, o CNPJ, o código de compensação, qual que é o site na internet, o endereço, é uma sociedade anônima de capital fechado, está aqui uma instituição de pagamento, está autorizada e em atividade. Aí você fala, Edilson, é claro que então a PicPay é uma instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, correto? Eu quero que você me responda aí no chat, a PicPay, acabei de pesquisar, está aí na sua tela a pesquisa da PicPay dentro do sistema do Banco Central, tá? PicPay Serviços, olha aqui, Sistema Financeiro Nacional, organização, encontra uma instituição. Encontra uma instituição, está no Sistema Financeiro Nacional. Tá aqui o CNPJ dela, eu pergunto para você que é perito se a PicPay é uma instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Me responde aí para você, tá? Se a PicPay é uma instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Me responda aí no chat, tá? Doutora Evelise está perguntando, a prova do CRC é obrigatória para o Cadastro Nacional de Peritos? Doutora Evelise, para você participar do Cadastro Nacional de Peritos Contadores, aí você precisa fazer, sim, a prova do CRC, e aí exclusiva para os contadores, né? Então, sempre você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho que fazer a prova do CRC? Sim, por quê? Você vai precisar ser contador para você ser perito, né? O básico é isso. Então, você vai fazer aquela prova, inclusive, para quem está assistindo ao vivo, foi ontem a prova, né? A prova 2020.2 do CRC. Você precisa fazer o exame de suficiência do CRC para você se cadastrar como contador. Agora, se você precisa de eu quero estar no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, eu preciso fazer a prova do exame de qualificação técnica? Sim, você precisa fazer o exame de qualificação técnica para estar no Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Agora, você é obrigado a estar no Cadastro Nacional de Peritos Contadores para atuar como perito? Não, não é obrigado, entendeu? É só você entrar na página do CFC e você lê o que está lá na página do CFC. O próprio CFC fala que não é obrigatório. Então, se o CFC está falando que não é obrigatório, você se cadastra se achar interessante, perfeito? Olá, doutora Giovana está falando, instituições não integram o Sistema Financeiro Nacional. Doutora Giovana, doutora Valcastro, ou doutor Valcastro, não sei, está falando, não é instituição integrante do Sistema Financeiro. Acho que é, que ela fala, acho que é instituição integrante do Sistema Financeiro. Então, a doutora vai falando que não. Aí você fala o seguinte, Edilson, mas aí você me bagunça a cabeça. Porque você está dentro do site do Banco Central, está aqui, Sistema Financeiro Nacional, organização encontra uma instituição, você achou a PicPay aqui, e aí você está falando que você fala que não participa, mas o Banco Central falou que participa, aí estou perdido, não sei o que eu faço, desespero. A resposta da doutora Giovana é perfeito. Instituições de pagamento não integram o Sistema Financeiro Nacional. Perfeito a resposta da doutora
Giovana, e aí, gente, você tá aqui, aí o que você faz, né? Edilson, eu quero saber mais. Você clica aqui, ó, conheça o segmento. Conheça o segmento. Na hora que você clicou em conheça o segmento, o que vai trazer? O próprio Banco Central vai explicar o que é uma instituição de pagamento para você. Ó, a instituição de pagamento é uma pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seu cliente. Você fala, então elas não podem conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes? Não, não pode. Aí você fala, vamos lá. As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independentemente de relacionamento com bancos ou instituições financeiras. Mas peraí. As instituições de pagamentos possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independentemente de relacionamento com banco e outras instituições. Então não é instituição financeira? Claro que não é. Inclusive, está escrito aqui grandão, aqui do lado, as instituições de pagamento não compõem o SFN. Está aqui, ó, as instituições de pagamento não compõem o SFN, mas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central, conforme as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Que legal, hein? Então, as instituições de pagamento, elas não compõem o SFN, mesmo sendo fiscalizadas pelo Banco Central. Você tem que ficar atento a esse negócio aqui, por quê? Porque às vezes você vem aqui procurando a instituição, aí você foi lá, achou a instituição, e vai acontecer. O assistente técnico, né? O assistente técnico está ali do lado para auxiliar a empresa, ele vem aqui, pega isso aqui, imprime, coloca no processo e fala aqui, ó, é instituição financeira, sim, tá aqui, ó, dentro do Sistema Financeiro Nacional. É instituição financeira, não é uma instituição de pagamento. E aí, o que eu fiz para você? E vou colocar na área de recursos dessa aula. O que eu disponibilizei para vocês? Eu disponibilizei a circular que institui que cria, né, na verdade, a circular que dispõe sobre o sistema de funcionamento das contas de pagamento, e coloquei a lei 12.865 também, que disciplina o sistema brasileiro de pagamentos, tá? Então eu vou colocar isso tudo, vai estar na área de recursos da aula, aqui dentro, vai estar embaixo do vídeo, tá? Embaixo do vídeo. Então, você já entendeu como que você faz para você pesquisar se é uma instituição financeira ou se não é uma instituição financeira. Se for instituição financeira, a gente está falando de Sistema Financeiro Nacional. Se eu estou falando de instituições de pagamento, elas não são instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Eu estou te falando isso aí você fala assim, Edilson, mas por que esse preciosismo? Edilson, por que você sempre gasta um tempão explicando essas coisas, sendo que são coisas simples, né? Você podia simplesmente, assim, passar rapidinho sobre o assunto. Não, não é. É porque eu estou vendo gente boa, não é gente ruim, não. Gente boa sendo ensinada errado. E aí tem gente por aí, eu não sei quem que é a pessoa, mas eu ouvi dizer que ensina como descobrir quem é a instituição financeira só entrando aqui e verificando se a instituição está lá. Aí você, às vezes, não sei, está lá, aí assiste e fala, nossa, achei uma instituição financeira aqui. E aí você vai ter que ver se é instituição financeira ou se não é instituição financeira, tá? Então, ó, se é instituição financeira ou se não é instituição financeira, você vai dar essa pesquisada lá. E para facilitar ainda mais a sua vida, o que eu resolvi fazer? Eu vou colocar na área de recursos da aula, lá dentro da comunidade, eu vou colocar na área de recursos da aula um material que é o seguinte, é essa consulta, conflito de competência, então houve um conflito de competência e, consequentemente, isso chegou lá no Superior Tribunal de Justiça. E esse conflito de competência era o seguinte, olha, eu tinha um juiz federal falando que um juiz federal de uma vara criminal, só que tinha acontecido uma fraude em uma fintech. Então, não era um banco, era uma fintech. Como era uma fintech, o juiz federal criminal estava falando assim, não, isso não é comigo, isso não é comigo. Eu sou responsável por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Agora, se não for instituição do Sistema Financeiro Nacional, eu não sou responsável. E aí, o juiz da vara civil, então, o juiz da vara federal falou, não é comigo. O juiz da vara civil falou assim, da vara criminal estadual, então, deixa eu corrigir esse negócio aqui. Então, o juiz da vara criminal federal falou, não é comigo, porque não é instituição do sistema financeiro. Aí o juiz da vara criminal estadual falou, não é comigo, porque é instituição do sistema financeiro. Então, ninguém queria resolver aquela
bagaça. Consequentemente, isso foi bater lá no STJ, nesse conflito de competência número 159.891, e o ministro do STJ, para resolver o conflito de competência, ele traz bem claro, ó, o que é uma instituição de pagamento. Ele traz que a instituição de pagamento é vedada de fazer concessão de empréstimo, já demonstra a ausência de qualquer similitude com instituições financeiras, tá? Então, aqui, a Lei 12.865, lá no artigo 6º, fala que não pode proibir expressamente que realize atividades privativas de instituições financeiras. Então, ele vem falando o seguinte, que instituição de pagamento não é instituição financeira, tá? Instituição de pagamento não é instituição financeira. Consequentemente, dá uma lida nesse acórdão, que ele ficou bem estruturado. O voto do ministro foi bem feito. Eu vou disponibilizar para vocês aí na área. Eu vou disponibilizar para vocês também esse material abaixo do vídeo, na área de recursos, lá dentro da comunidade de perícia bancária, tá bom? O doutor Diego tá brigando comigo. Doutor... Diego tá brigando, falando gente boa, de coração bom. Gente boa, de coração bom. Deixa eu ver aqui. Doutor Edson falando, tem que conhecer quem é do SFN, não tem jeito. E aí, eu trago esses materiais para você não errar. Edilson, mas eu quero errar. Tá bom, mas eu quero ensinar para você não errar, tá? O doutor Eduardo perguntando, fintechs são instituições de pagamento? Depende. Algumas fintechs já são bancos. O doutor Eduardo colocou aqui embaixo, ó, Nubank, PagSeguro. Olha só, Nubank é banco já. Edilson, mas no começo ele não era banco. Pois é, eu sei. Ele usava o Nubank, né? Eu sempre usava esse exemplo na aula de mercado financeiro. Falava pro pessoal assim, toma cuidado com o nome. Porque senão você vai numa determinada rua escura aí, chega lá, tem uma moça da vida, né? Uma moça que alegra famílias. E aí, consequentemente, você pergunta, qual é o seu nome? Ela fala, Sheila. E aí você acredita que chama Sheila. Não, cuidado com o nome. Então eu sempre falava sobre isso, tomar cuidado com o nome, porque nem sempre o nome reflete o que a pessoa efetivamente é. E no caso do Nubank era um caso desse, porque ele era uma instituição de pagamento e usava o nome de bank, igual o Bitcoin, né? Tá. Tem nome de coin, mas não é moeda, coisa nenhuma. E aí o que acontece? O Nubank conseguiu autorização para operar como banco. Doutor Eduardo. Agora, o PagSeguro não. O PagSeguro não é não. O PagSeguro é instituição de pagamento, tá? Toma cuidado, não, gente, o céu tem coisa demais para ganhar dinheiro. Vocês não gostam de ver as oportunidades de ganhar dinheiro. O tanto de gente fazendo transação com o PagSeguro todo dia, PicPay na novela, pulando na sua cara. As oportunidades estão pulando na sua cara e você não quer aproveitar. Eu estou aqui para bater na sua cara e falar, aproveita as oportunidades. Então, doutor Eduardo, muitas fintechs são instituições de pagamento, mas nem todas são instituições de pagamento. O Nubank agora já é banco, mas o PagSeguro não é, PicPay não é, Mercado Pago não é. Aí você pesquisa aí, é fácil, você pesquisou, do jeito que eu mostrei. Pesquisou, joga lá, vai aparecer instituição de pagamento. Apareceu instituição de pagamento, você falou, opa, rodou, tchau, já era, entendeu? Ou você pode puxar lá, você pode ir lá e puxar, doutor, só as instituições de pagamento. Quer ver? Vou pegar aqui, encontro a instituição, vou voltar aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, no segmento, só instituições de pagamento, ó. Tem aqui, ó, instituição de pagamento. Você vem aqui, opa, pesquisa. Opa, instituição de pagamento. Cadê, gente? Instituição de pagamento. Você vem aqui e manda pesquisar. Aí vai trazer quem são as instituições de pagamento, tá? Quem são as instituições de pagamento? Tá aqui, ó. Instituições de pagamento. Brasil Card, Credit Shop, ó, Cielo, entendeu? Mercado Pago, entendeu? Aí você vai encontrar, ó, o PicPay que eu falei, PayPal, foi o que eu falei para você. Então, tem as instituições de pagamento e tem as instituições financeiras. Pesquisou aí, você já descobre quem que é, se é a instituição de pagamento ou se é a instituição financeira. Facinho de resolver esse problema. Toma cuidado que o Nubank, ele já é ele é uma bagunça, bicho, Nubank, mas ele já tem autorização do Banco Central para operar como instituição financeira, como banco. Doutor engenheiro Silvestre, lá, eu só posso atuar de perito dentro da minha graduação ou posso usar o curso técnico? Doutor, tem que ver se o seu curso técnico é autorizado. Por exemplo, curso técnico em contabilidade não pode atuar como perito. O doutor Silvestre Ferreira perguntando. Só dentro da graduação ou pode usar curso técnico? O técnico de contabilidade, por exemplo, ele não pode atuar como perito.
Há uma vedação do próprio Conselho Federal de Contabilidade, falando que o técnico de contabilidade não pode atuar como perito. Então, doutor Silvestre, eu tenho que ver qual que é esse curso técnico que você tem e se há habilitação, a permissão legal. Eu sempre falo, ó, você vai olhar se o seu conselho autorizou você fazer aquilo. Se autorizou, perfeito, você vai poder atuar tranquilo. Perfeito? Então, mostrado essa primeira parte, vamos voltar lá para o nosso bom e velho bloco de notas, né? Que o bloco de notas é a salvação aqui da nossa vida. Então, quando você pesquisa instituições financeiras, eu vou disponibilizar o link aqui para você, mas você já sabe que é só digitar instituição financeira, Banco Central, você vai achar facinho quem que é essa instituição financeira também, tá bom? O que as instituições financeiras, as instituições de pagamentos fazem? As instituições de pagamentos, elas podem fazer, quais serviços que elas podem prestar? Elas podem prestar o serviço de aporte ou saque de recursos mantido em conta de pagamento, gerir conta de pagamento, executar ou facilitar a instrução de pagamento, emitir, credenciar a aceitação de instrumento de pagamento, executar a remessa de fundos, converter moeda física ou estrutural em moeda eletrônica e vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica. É isso que ela pode fazer. E o resto? O resto não sei. Na verdade, o resto não tem essa previsão legal. Beleza? Entendido até agora? Deixa eu ver aqui. Olá, o doutor Edson me ajudando aqui. O técnico de contabilidade não pode ser nem perito, nem auditor independente. Isso é regra do próprio CFC. Aí eu falo sempre para vocês o seguinte, não concorda com a regra do CFC, entra lá para o CRC, depois você entra para o CFC e muda essas regras. É facinho. Eu mesmo, um monte de regra que eu era insatisfeito, fui lá para o Corecon, não consegui mudar coisa nenhuma, mas eu fui lá para o Corecon para tentar mudar. Doutor Edson, obrigado. Obrigado. Vamos falar então sobre como que funciona esse método que eu tenho que mostrar para vocês, aprendendo perícia bancária por meios repetitivos. E aí, gostou do material? Esse material ele faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Nessa Comunidade de Perícia Bancária nós temos mais de 60 aulas gravadas, disponibilizadas para você. Então, toda segunda-feira a gente tem uma aula sobre perícia bancária e depois dessa aula, essa aula fica disponível apenas para os alunos. O que você teve acesso aqui é um pedaço de uma dessas aulas que aconteceu ao vivo aqui na segunda-feira. Se você tiver interesse em participar da comunidade de perícia bancária, aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a assinatura. Edilson, agora não é o momento, eu ainda não tenho condições de fazer isso. Nós temos um grupo do Telegram que você pode participar também. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o grupo do Telegram, onde a gente sempre disponibiliza materiais. Todos os dias praticamente tem material lá novo para você. Além disso, você também tem a possibilidade de me seguir no Instagram, segue lá, @edilsonguiais, que eu sempre estou postando materiais. E caso você tenha dúvida, você pode ir lá usar a caixinha de perguntas também para fazer a sua pergunta. Eu espero te ver dentro da comunidade de perícia bancária, eu espero que você possa consultar para você verificar a quantidade de brindes que nós temos e o quão barato pode ser se especializar na área de perícia bancária. Espero te ver dentro do curso. Um grande abraço.